Presidente, nós temos algo em comum. Este ano Chapecó completa 98 anos e eu 45 anos. Puxa, que esse 45 seja eterno. De Chapecó, mas estou falando hoje da minha cidade querida, 98 anos, quase um século de vida. Hoje Chapecó está em festa, o quarto ano que eu estou aqui. Nos últimos 4 anos, eu sempre comemorei o dia do município, deputado Coruja, em Chapecó. Mas hoje nós tivemos sessão, na terça-feira, né? E estou aqui. Então, quero trazer o meu abraço a todos os queridos chapecoenses, junto também com Joaçaba, que completa aniversário, né? A nossa cidade de Chapecó, 98 anos. 202.760 habitantes, um crescimento em média de 4,89% ao ano, em termos de população. Eu não quero falar muito de dados, porque o que faz a gente morar numa cidade é o amor que a gente tem por essa terra, é o carinho das pessoas, é a convivência. Eu que fui vereadora 2 vezes em Chapecó, e por 2 vezes a deputada estadual mais votada de Chapecó. Então eu tenho muito carinho por essa cidade, construir minha vida pessoal, familiar e também profissional e política em Chapecó. E só tenho a agradecer a todos os chapecoenses que me fizeram ser uma liderança, e as lideranças sempre são o resultado da construção coletiva. Então hoje eu estou aqui para fazer essa homenagem a nossa querida Chapecó, e lembrar de algumas figuras que para mim são muito significativas na minha vida. Dom José Gomes, nosso grande líder maior, espiritual, religioso, mas que quando olhava para as mulheres dizia: não fiquem de joelhos, não se rebaixem, mulheres, vão à luta, construam a sua dignidade, o seu caminho, a sua vida. O mesmo que dizia a juventude também. Poderia falar aqui de uma outra figura reconhecida em Chapecó, um empresário que construiu a cidade, que sempre teve muito respeito e muito equilíbrio. E eu falo isso, deputado Coruja, porque nós estamos num momento hoje no país que numa ponta tem um lado, na outra ponta tem outro. E o nosso Plínio Diniz, ele juntava a cidade, ele construiu caminhos, futuro. Junto com Dom José Gomes, criou a primeira instituição de ensino superior. Foi o Plínio Diniz. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter o Maninho, que é o seu filho, como amiga. E admiro muito, porque empresários que têm a altivez, que olham por cima das disputas políticas, mas que compreendem o papel de cada ser humano, independente do partido. Eu sento com o Maninho e ele me olha como Luciane, deputada, que tem uma conduta a favor de Chapecó. Isso eu admiro nas pessoas. Então, em nome do Dom José, em nome do Maninho, e em nome de uma pessoa que nós perdemos e que eu fui vereadora junto, não poderia deixar de lado, nosso querido vereador Marcelino Chiarello, que sempre foi uma referência para nós, e que, infelizmente, ainda não temos a devida punição ao que aconteceu com ele, mas o Marcelino, que também tem a marca de Chapecó, da luta em defesa do bem público, da coisa pública, do que é certo, do que é correto, da retidão. Então, eu falo dessas 3 pessoas, e falo também de 2 mulheres, não poderia com certeza deixar as mulheres de lado. Falo de uma grande mulher que é minha mãe, porque eu só estou aqui em função da minha mãe. Uma pessoa simples, que sempre diz para mim: eu não pude estudar, mas os meus filhos têm esse direito. Então, em nome da minha mãe, representa o sonho das mulheres simples, que projetam seus sonhos nos seus filhos, e que lutam com muita garra, como leoas, para fazer com que os seus filhos tenham uma vida melhor. Quero também trazer a memória aqui da irmã Gilda. Eu que estudei no Colégio Bom Pastor a minha vida inteira. Quem conhece Chapecó, conhece o Colégio Bom Pastor. E a irmã Gilda era aquela baixinha que quando passava no corredor, todo mundo ficava quieto, né? Pela sua disciplina,
pela sua autoridade. Era uma autoridade que não precisava gritar. Ela se impunha pelo respeito, pela construção de um colégio público, que foi referência para milhares de jovens e alunos. Então, trazer a memória também aqui da irmã Gilda, em nome de todos os educadores. E não poderia deixar de falar da Marlova, que é uma artista plástica recente, trazendo também essas figuras que vão se construindo nessa modernidade de Chapecó que vai crescendo. Então, eu trago a memória dessas pessoas para dizer que eu sou muito feliz e muito grata a essa cidade. E trouxe a bandeira, e estou de verde hoje, em homenagem a Chapecó e a minha chapecoense, né? Eu sou conselheira da Chapecoense. Fico feliz também que hoje nós temos uma direção, uma diretoria na Chapecoense, séria, correta, em respeito a todos os que passaram, mas que tem muito profissionalismo na condução de um time de futebol, coisa que nem sempre se vê, basta ver os escândalos por aí afora. Então, em nome da Chapecoense também. E falar de Chapecó é falar de uma saúde que cresce. Nós temos hospital regional, o Hospital da Criança, Hospital Unimed, inúmeras clínicas, nós temos a UPA, nós temos o setor metal mecânico, muito forte, ligado à agroindústria. Nós temos o setor de educação, que está se transformando como polo. Qual é a cidade nesse estado que tem 2 universidades comunitárias, um no Oeste, um no Chapecó, a UDESC, Universidade Estadual, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal. Nós temos universidades privadas, várias, Sistema S, centros profissionalizantes, escolas de idiomas, escolas públicas municipais, estaduais. Nós temos os CTGs muito fortes em nossa cidade, graças aos gaúchos também, que estão muito presentes em nossa região. Projeto Farroupilha, maravilhoso, crianças pequenas, desde o início na tradição gauchesca, né, dos nossos CTGs. As grandes feiras, como a IFAP, que infelizmente não acontece esse ano, mas tem a marca de Chapecó. Outras feiras, como Mercomóveis, Mercoagro, que tiveram origem a partir dessa feira também. E poderia falar da população que fez Chapecó, dos indígenas, que hoje estão perambulando pelas ruas, mas que são os nossos primeiros irmãos, nossos caboclos que estão presentes nos bairros de Chapecó, na cidade de Chapecó, os italianos como eu, que construíram essa belíssima cidade, os alemães, os poloneses, enfim, todas as etnias. Poderia falar também de uma cidade que nos últimos anos, desde 97, quando fomos governo, até agora, tem ficado entre 6º e 7º lugar, oscilando um ano ou outro, mostrando que não foi o PT o melhor, ou este governo melhor, né? Se misturam, num ano é 6º lugar, deputado Maurício, no outro é 7º, ou 7º e 6º. E eu quero, com isso, concluir dizendo que a política hoje exige pessoas com capacidade, não de construir ódio, barreiras e divisões. A política exige hoje pessoas com capacidade de construir diálogo e provocar essa cidade, os nossos municípios, naqueles potenciais que têm e colocar as pessoas no potencial que têm para serem melhores e terem espaços a serviço da população. Com isso, eu quero agradecer a todos que fazem de Chapecó essa brilhante e belíssima cidade. E vou terminar falando de prefeitos, que não são só do meu partido, mas que com certeza, em nome desses, eu quero agradecer a todos. Sadi Demarco, prefeito que foi, inclusive, afastado do cargo na época da ditadura militar. Sadi Demarco, Altair Wagner, um engenheiro de mão cheia que construiu as nossas vias, as nossas ruas, o nosso traçado. O Milton Sander, que foi prefeito reeleito. O Tchequim, grande prefeito, infelizmente faleceu antes de concluir o seu mandato. Berdian,
que era seu vice, nosso prefeito Fritz, que governou, foi reeleito. Só para concluir, presidente. Vossa Excelência tem mais um minuto. Chapecó merece. Chapecó merece. Obrigada. Nosso prefeito Fritz, que foi reeleito, Pedro Czai, foi seu vice, depois assumiu no segundo mandato, 2 anos, Hélio Sela, João Rodrigues e Caramori. Em nome desses prefeitos, dizer que a nossa cidade precisa do apoio de todas as forças, de todas as mãos. Chapecó e o nosso povo merece isso. Parabéns, Chapecó, 98 anos. Eu tenho orgulho de ter nascido nessa cidade. Um grande abraço e fiquem com Deus e festejam hoje os chapecoenses que estão no dia 25, feriado municipal em Chapecó, comemorando esses 98 anos. Obrigada.